Olá, boa noite. Eu sou a Ana Mukayama do Voe Daí. A gente tem trazido toda semana temas aqui sobre mudança e evolução de carreira profissional. E hoje eu vim contar como eu perdi o medo da entrevista em inglês. Sabe que muita gente me perguntou e fala bastante sobre o medo de falar inglês? Sabe ler às vezes, sabe escrever, sabe os dois, mas não tem coragem de falar? Pois é, eu achei importante trazer aqui como é que eu perdi o medo de falar inglês numa entrevista. E isso a gente vai acabar chegando na minha primeira entrevista em inglês, então eu vou contar aqui como é que foi. Eu sou a Ana Mukoyama e eu espero que ajude você a conquistar a sua primeira entrevista em inglês. Então, como é que foi a minha entrevista em inglês? Eu vim do ramo do turismo, eu comecei a minha carreira profissional com turismo e eu fui fazer uma entrevista para um hotel muito chique aqui em São Paulo e o Richard foi quem me entrevistou. E eu lembro que eu sempre gostei muito do idioma, mas eu nunca fiz um curso de inglês. Então, todas as vezes que eu chegava na entrevista, eu achava que isso já ia ser um problema. Porque a primeira coisa que alguém poderia me perguntar é onde é que você aprendeu o inglês? Eu ia falar o quê? Então, eu escuto muita música, eu gosto muito de entender o que as músicas falam e aí eu fico traduzindo. Eu ficava meio estranha, eu falava, nossa, ninguém vai valorizar isso, né? E todas as vezes eu me sentia muito insegura, porque eu não tinha um curso, eu só gostava mesmo, assim, coisa de doido, né? Nem todo mundo gosta de outro idioma, mas eu gostava bastante. Então eu tinha muito receio. Aí cheguei na entrevista, tinha uma outra menina, currículo espetacular, pasta da CNA. Eu falei, agora danou-se. E o Richard falou assim: olha, eu tô com o tempo apertado e eu vou ter que fazer a entrevista com vocês duas ao mesmo tempo. Aí eu fiquei em desespero total. Eu falei, agora como é que eu vou fazer, né? Mas antes eu tenho 5 minutos para cada uma e vou fazer perguntas, 5 minutos para cada uma. Aí ele chamou primeiro a outra moça, então foi lá e tal. Aí ele me chamou. Eu falei, nossa, né? O que ele vai me perguntar? Eu lembro até hoje que ele virou para mim e falou assim: se apresentou, né, como Richard, e perguntou qual era o meu filme, o meu tipo de filme favorito. Aquilo me soou tão fora do que eu esperava. Eu tinha treinado quais eram as minhas habilidades de escritas em inglês, o que eu já fiz em outras áreas profissionais. Eu tinha, vamos dizer assim, decorado na ponta da língua, mas aquilo ali eu não tinha decorado antes. E aí eu lembro que eu virei e falei assim, na época, né? Eu falei, eu gosto de filme de suspense, filme de. é, Aí dei alguns exemplos de filme de suspense, terror que eu gostava na época. E ele falou assim: nossa, eu também. Só que aquilo me causou um estranhamento. Hoje em dia eu entendo o que ele fez. Ele tentou quebrar o gelo. E óbvio, você vem preparado para uma entrevista de emprego com tudo que você já teve na sua vida profissional, mas não necessariamente alguma coisa da sua vida pessoal. E ali eu consegui responder com leveza, porque não era uma coisa ensaiada, não era uma coisa decorada. E claro, devo ter cometido alguns erros gramaticais, eu não tenho dúvida. Mas eu percebi o que ele estava fazendo. Aí depois ele colocou nós duas juntas, eu e a outra moça, e aí fez as perguntas realmente profissionais. Por quê? Porque ele queria entender como é que você performa na surpresa, né? Se eu tivesse decorado todas as ali, palavra a palavra que eu falei, ainda assim eu não teria conseguido responder a pergunta dele. E curioso, né? Mesmo tendo trazido todas as informações, eu acho que o primeiro medo que você tem é de compreender a outra pessoa que está falando inglês, especialmente se for um nativo. Hoje em dia eu trabalho com pessoas que têm a língua nativa do inglês e aí você vê que as pessoas ficam ainda mais nervosas. Mas duas curiosidades: o nativo, ele também já passou por isso normalmente em alguma outra língua, então ele está super aberto para ouvir o que você tiver a dizer. E o segundo ponto que me ajudou muito nessa entrevista é que, como eu precisei explicar qual era o tipo de filme que eu gostava, porque eu não conseguia lembrar a palavra que de fato eles usam para classificar um filme de suspense. Então eu tive que contar, descrever mais ou menos o que eu queria dizer com aquele tipo de filme. Isso me ajudou muito,
nessa entrevista e em outras, porque eu percebi que às vezes eu não preciso decorar uma palavra se eu conseguir explicar um pouco o que eu quero dizer. E, especialmente, quando ele me fez aquela pergunta que era uma pergunta surpresa, eu prestei muita atenção se eu conseguia identificar o que de fato ele estava me perguntando e não tudo que eu tinha decorado. Porque como eu já tinha decorado muita coisa, o que acontecia é que a minha mente ela ficava assim, será que agora é aquela pergunta que você decorou? Será que agora é aquela pergunta que você já sabe? E na verdade, o ideal é você o quê? Ou realmente ouvir, compreender, ou tentar compreender dentro das palavras que você conhece, o que de fato está sendo perguntado ali. Super importante se preparar, porque você vem um pouco mais leve. Mas o mais importante é naquele momento você praticamente ignorar todos os sons que existem no mundo e focar naquela pergunta que a pessoa fez e falar, bom, dessas palavras aqui, eu conheço essa, então eu vou me direcionar a minha resposta mais ou menos por esse caminho. Foi isso que aconteceu, assim, foi bem inusitado, mas foi bem interessante. Quer saber o resultado dessa entrevista? Será que eu passei? Será que eu consegui mesmo a vaga? Então aproveita e dá um like nesse vídeo. Tô aqui contando de cara limpa, sem passar por nenhuma edição nem nada, pra vocês conhecerem mesmo a vida como ela é. Pois é, eu não passei, eu fui reprovada. E eu imaginei que ser reprovada teria sido muito ruim, na verdade, porque só marcava de novo as minhas dúvidas quanto se eu falava inglês mesmo ou não. Mas o que eu achei muito importante para mim é que no final dessa entrevista, esse mesmo Richard, ele virou para mim e falou assim que uma coisa que ele gostou muito é que ele, depois dele ter perguntado do filme, eu tinha esquecido disso, ele perguntou a pergunta que eu tinha mais medo do mundo: como é que eu aprendi inglês? E aí eu falei que eu tinha aprendido sozinha, assim, muito cabisbaixa, muito chateada, até vou te dizer. E aí no final da entrevista ele me chamou, disse que eu não tinha passado, tudo em inglês, ele me respondeu em inglês, que eu não tinha passado, mas que ele adorou saber que eu tinha aprendido sozinha, porque ele achou que dali do momento que ele conversou comigo, ele não sentiu como se eu de fato não conhecesse. Ele só realmente acabou não ficando com. Eu não fiquei para vaga. E aquilo me deu um estalo, dois estalos muito valiosos, né? O primeiro foi essa questão de que não é a palavra que você tem que saber que vai fazer a diferença. É você conseguir entender ali o meio do caminho e conseguir se virar neste meio do caminho, que foi o que eu fiz naquela época. E a segunda lição que foi muito valiosa para mim, que aí eu comecei a perder o medo do inglês, às vezes a pessoa vai te perguntar algo que você não está preparado. Então você tem que responder como você responderia na sua língua mesmo. E isso me deixou muito confortável, porque eu ia preparada, mas eu sabia que se alguma outra coisa aparecesse, eu tentaria descrever da minha forma, mesmo que eu cometesse algum erro gramatical, mesmo que eu esquecesse algum verbo, se eu colocasse ali um tempo verbal errado, falei do futuro pensando no passado, com o nervosismo isso acontece. Aquilo foi me dando uma calma. E perceber que a minha experiência de ter aprendido sozinha foi validada me deu um senso de que eu não compreendia que as coisas que eu poderia aprender sozinha de fato poderiam ser boas para alguém. Então eu fico aqui a pergunta para você: qual foi a última coisa que você aprendeu sozinha e que você não sabia o valor que tinha? Para mim foi o inglês, para você pode ter sido outras coisas. Eu conheço outros profissionais que aprenderam a programar sozinho, ou os profissionais que aprenderam a fazer apresentações sozinho. Então assim, a gente tem um leque de coisas que você pode ter aprendido sozinha e que você não sabia o valor que tinha. Aquele dia, apesar de eu ter levado um não, apesar de eu não ter passado, eu aprendi que tinha muito valor eu ter aprendido sozinha. E aí, na verdade, que eu fui me aprofundando, porque eu sabia o que eu já conhecia, né? Os termos que eu conhecia, as músicas que eu gostava, que eu traduzia. Mas eu fui me aprofundando. Eu quero entender por que toda vez que aparece essa palavra, eu tenho que agir dessa forma. Os filmes que eu assistia, por que eles estão usando esse termo que eu nunca vi? Então eu fui me aprofundando e vamos dizer assim, valorizando esse aprendizado sozinho. Hoje tenho uma leveza para falar inglês, consigo falar tranquilamente e nunca fiz uma aula, nunca pisei numa escola. Falei CNA, mas poderia falar Wizard, poderia falar outras.
Já fiz sim alguns cursos em inglês, isso já, mas não curso de inglês. Então foi bem interessante, assim, a partir do momento que eu dei valor para aquilo que eu conseguia, mudou minha rotina. E quando eu tive aquela surpresa daquela mensagem, eu comecei, daquela pergunta no começo da entrevista que não tinha nada a ver, eu perdi um pouco do medo, que eu estava muito nervosa porque eu tinha decorado várias coisas. Se você já passou por isso, me conta como foi sua primeira entrevista em inglês. Se você vai fazer sua primeira entrevista em inglês, me conta se alguma dessas dicas pode te ajudar. Eu espero que sim. Se você acha que você precisa de mais informação, como aprender o inglês até sozinha, talvez eu possa fazer um vídeo sobre isso, que de fato eu passei por isso, né? E, enfim, talvez o que eu usei foi uma coisa que eu gostava muito, que é a música, mas tenho vários exemplos de pessoas que aprenderam com jogo, que aprenderam com livros. Então, assim, o céu é o limite. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber como é que você faria para aprender inglês sozinha e se você já passou pela sua entrevista em inglês ou se você vai passar. Um beijo, até a próxima semana.